Mais uma aula de Mr. Speak English, ensinando inglês de graça todos os dias até que você saia do básico. Essa aqui é a aula de número 0032, salvo engano, hoje que é dia 20 de maio de 2026 e seguimos essa saga épica. Às quartas-feiras a gente ensina leitura, tá? Eu tenho feito aqui com vocês esse acompanhamento usando o meu método, Road to Fluency Method, abordagem, metodologia, tanto faz o que você quiser chamar aí, tá? Eu uso dessa forma para o básico, tá? Qual que é a proposta? Que a gente tem aqui duas linhas, de atenção para as coisas lexicais, sintaxe, semântica e tal, e uma coisa que eu sinto muita falta dos cursos regulares, às vezes, por N questões, né? Não estou falando que os cursos são ruins, não, tá? Só estou falando que eu sinto falta quando eu olho propostas de alguns cursos, essa parte aqui da fonética, do estudo básico, do word stress, phonetics, phonics, connected speech, chunking, que eu procuro trazer aqui também nas minhas aulas e, sobretudo, no meu curso, que é aulas particulares, aulas em grupos também. E no final do ano, até o final do ano, teremos uma grande surpresa aí também, tá? Então é o seguinte, ó, vou continuar aqui, vou copiar e colar essa parte vermelhinha para a gente usar de base. Muito simples. O que a gente vai prestar atenção aqui? Na rotina, ó, as preposições e os verbos principais são as coisas que você tem que mais prestar atenção nesse momento, principalmente para começar a montar frases, tá? Então, de maneira bem sucinta, ó, at 9 a.m. I arrive at work. Aí você vai repetindo comigo para a gente ir praticando. Vou te dar um tempo para você repetir. At 9 a.m. I arrive at work. At 9 a.m. I arrive at work. Última vez. At 9 a.m. I arrive at work. Então vamos lá. Ó, primeiro, né? Veja as preposições, muito simples, a gente vai anotar aqui, ó, colocar a cor vermelhinha de acordo com a minha proposta. Então, observe o seguinte, as preposições, elas são muito prevalentes, elas acontecem o tempo inteiro no inglês, principalmente nesse começo, e olha que eu não estou nem falando de phrasal verbs propriamente, eu estou falando só simplesmente das preposições como um todo, tá? Quais são as preposições que você tem que dominar nesse começo? Eu já falei isso, vou repetir aqui, ó. Quais são aquelas que, se eu fosse começar a estudar hoje, eu daria mais atenção? Essas aqui. Tá? Saiba usar bem essas 5 preposições. É uma longa lista de preposições, tem muitas mesmo, tá? Não vai decorar. No intermediário, no avançado, né, na sua evolução, na sua carreira, desenvolvimento do idioma, você vai ter chances e oportunidades de explorar as outras. Mas se eu fosse você, nesse começo, eu ficaria nessas 5 aqui primeiro. Ó. In, at, on, to, and for. Olha aqui, ó. At está sendo usado para horários e também para lugares, tá? Então repara que a preposição ela tem uso múltiplo, ela não serve só para uma coisa, ela serve para mais de uma coisa também na maioria das vezes, tá? Então, horário, eu vou usar a preposição at, aqui ó, chego no trabalho também, at work. Por que não in work, tá? Porque a ideia é que você vai chegar num lugar aberto, amplo, uma referência espacial, uma abstração, portanto, at. Tá? Se você estiver dentro da sala, se você estiver contido, limitado por algum condicionante bidimensional ou tridimensional, isso é, se eu estiver dentro de uma sala ou simplesmente dentro de um lugar que tem um limite, né? Por exemplo, um jardim tem um limite, né? Um parque tem um limite, o município tem um limite, né? Tem um contorno, tem uma fronteira, um território. Então, geralmente, é o uso da preposição in nesses casos, tá? Como aqui o trabalho é uma abstração, né? Pode ser a empresa, pode ser um lugar aberto, simplesmente o fato de você ir ao trabalho, então a preposição é at work, beleza? Então, ó, domina essas preposições aqui, essa é a minha maior orientação, tá certo? In, at, on, for. Beleza, vou colocar a tradução linha a linha aqui, ó. Então, às 9, repara o sistema AM, PM que usa, né? Às 9 da manhã, eu chego ao trabalho. Vou substituir aqui, ó, não gosto desse verbo arrive, acho ele muito formal, até porque a gente quer aprender esse aqui, ó, I get, tá? E aí eu vou substituir a preposição também, I get to work. Então, verbo principal, top 5 verbos, tá? É um verbo deléxico, é um light verb, serve para muita coisa no inglês. Eu vou colocar aquele como core verb na minha proposta de método, é um verbo central, você tem que aprender ele. Aprende bem, tá? Aprende os usos principais dele. E aí, repara que aqui não tem o uso de um phrasal verb, né? É simplesmente o get to work, né? Da ideia de chegar ao trabalho, alcançar, chegar até o lugar de trabalho. I work all day and talk to my coworkers, tá? Eu poderia colocar aqui all day long também, mas I work all day and talk to my coworkers, tá?
Vamos lá, o verbo work é um verbo regular, é um verbo importante, é o Tier 1, talk também, são verbos que você vai usar, tá? Então, na minha categorização, ó, a gente tem os core verbs, que são aqueles que eu vou usar o tempo inteiro. Por exemplo, o verbo ser estar, que é o mais importante, né? Aliás, eu costumo dizer que o inglês só tem 2 verbos mesmo, tem o be e o resto, tá? Para mim, eu penso dessa forma, o inglês tem 2 verbos, é o verbo ser estar, domina ele primeiro e depois aprende o resto, tá? Eu sempre falo o seguinte, ó, quais verbos você tem que dominar primeiro? Be, tá? Depois, os auxiliares do, have, e também os verbos lexicais, get, take. Vou adicionar aqui também, ó, o make, tá? Domina bem esses verbos aqui. Quanto mais cedo você começar a se preparar, a trabalhar esses verbos, ó, be, do, have, get, take, make, todos irregulares. Quanto mais rápido você dominar esses verbos, mais condição você vai ter de se expressar no idioma, principalmente nesse começo, que você vai usar o tempo inteiro, tá? O be é o verbo principal, tá? Do and have são verbos principais, mas também funcionam como verbos auxiliares, essa que é a mágica deles, para você estruturar a sua fala, estruturar frases, você vai acabar utilizando esses aí. O get and take são light verbs, que você acaba usando o tempo inteiro também em outras situações. E por último, o verbo make, tá? Então, eu julgaria esses verbos aqui como possivelmente nessa ordem mesmo aqui, tá? Sem muito medo de errar, eu julgaria esses verbos os mais importantes do inglês. Certamente top 10, tá? Então, usa aí. Não é que tem uma sequência que você tem que aprender, não é que tem verbos que são fundamentalmente mais importantes ou não no inglês. É que eu acho que esses aqui você vai usar o tempo inteiro, tá? Principalmente para estruturação de frases. Quanto mais cedo você aprender e entender esses verbos, melhor. Mas não quer dizer que o do é melhor que o verbo work. Não, não é isso, né? Não são palavras, não tem melhor ou pior. É só o fato de você usar sistematicamente e frequentemente, tá? Então, por exemplo, eu vou dar um verbo mais... deixa eu ver aqui na nossa leitura, deixa eu ver. Aqui são verbos de rotina, acho que não vai ter nada muito absurdo, não. Então, por exemplo, ó, olha os verbos principais, né? Drink, eat, leave, wait, work, né? São todos verbos na sua rotina que você vai reproduzir com grande frequência e vai repetir, tá? Então, eu aprenderia esses core verbs primeiro aqui, que eu chamo no meu método, tá? E depois a gente tem os Tier 1, né? Os verbos principais, tá? Não é ranking, tá, pessoal? É só para organizar e sistematizar esse aprendizado, ó. Os verbos de rotina. Routine, tá? Então, por exemplo, work, study, play, go, né? O go eu poderia colocar aqui em cima também, tá? Mas todos esses verbos relacionados à rotina, eu costumo dizer que eles pertencem ao grupo. E quanto antes você dominar, melhor. Muito mais do que, por exemplo, o verbo thrive, que é vingar, dar certo, prosperar, né? Tem situações que você vai usar o verbo thrive no começo, enquanto que work, study, play, go você vai usar o tempo inteiro, tá? Eu vou colocar o go aqui em cima, tá? Lá na minha proposta ele é core verb, é verbo fundamental, tá? O go também, certo? Então, por exemplo, ó, o go é um verbo fundamental, né? Mas o verbo travel já é um verbo que eu considero secundário. Não existe essa categorização no inglês, tá? É a forma como eu entendo o ensino, principalmente para básico, e para estruturar frases, mas não tem nenhuma categoria no inglês que diga, ó, esses são os verbos mais importantes, tá? Existe uma tabela clássica de verbos regulares lá, que tem mais de 200 verbos, né? Awake, abide, arise, be, begin, né? Aquela tabelona de verbos regulares, tá geralmente em ordem alfabética, mas não tem propriamente uma sistematização de verbos, assim, que é oficial, né? Eu sugiro vocês aprenderem esses aqui primeiro, tá? E aí os de rotina. Então, beleza, ó, seguindo aqui, ó. At 12 p.m. I have lunch and rest. Tá? Então, só traduzir essa frase anterior. I work all day and talk to my coworkers. Tá? Essa palavra é uma palavra legal para você aprender. Compound word, coworkers. Ó. Então, work é o verbo trabalhar. Quando a gente acrescenta ER é um substantivo, não um adjetivo. ER é um substantivo. Geralmente é que ou quem faz ação, portanto, trabalhador, ó. Trabalho, work, ou trabalhar. E worker é o trabalhador. Coworker dá a ideia de alguém que trabalha junto, portanto, seu colega de trabalho, coworker, tá? E é assim que se pensa em inglês. Essa ideia de compound word, compound adjectives, é mais ou menos assim que funciona a língua, tá bem? Então, seguimos aqui, ó, continuando com nossa leiturinha. Eu trabalho o dia todo, ó. Eu trabalho o dia todo e converso com meus colegas de trabalho. I work all day and talk to my coworkers, tá? Seguindo aqui, vou copiar e colar rapidamente para a gente poder avançar.
tá? At 12 p.m. I have lunch and rest. Opa, apareceu um verbo legal aí para vocês, que é o verbo descansar, rest, tá? Você não vai usar ele o tempo inteiro, mas é um bom verbo para aprender nesse começo. Cuidado com a letra R. R no inglês é uma letra fundamental, definitiva, verdadeiro. Você sempre vai enrolar a língua para falar rest. R-I, rest, e não hast, tá? Hast é H, tá? E nem tem essa palavra, tem heist, tá? Mas hast, tá? Então, rest, rest. I have lunch and rest. Presta atenção no uso do verbo principal have, aqui ó, have, tá? E não eat lunch. Existe a possibilidade, mas para refeições no inglês, você provavelmente vai usar o verbo have. No passado, had, tá? Então, o que eu almocei ontem? I had pasta for lunch yesterday. Então, ontem eu comi macarrão, massas, de maneira geral, tá? Então, o verbo have conjugado no passado, fica had, e você coloca o que você comeu. I had salad for breakfast, I had salad for lunch, tá? O verbo have, não o verbo eat. É mais comum de ser usado. Can I have... Então, quando você vai no restaurante pedir um prato, por exemplo, você fala, can I take your order? Yeah. Aí você fala, can I have the menu of the day? Can I have the dish of the day? Can I have a Diet Coke? Então, geralmente você vai falar o have para refeições, tá? Uso das preposições aqui, ó, at, horário, né? Então, vai reparando aí. Opa! At, né? Então, at. Tá? Então, às 12 ou ao meio-dia, se o que você preferir, eu almoço. O inglês não tem o verbo almoçar, então é o have lunch, tá? Eu almoço e descanso. O verbo rest. Vou botar aqui, né, na nossa categoria como verbo, sempre para identificar. In the afternoon. Opa, olha só que legal. Então, para períodos, eu já vou usar aqui in the afternoon, tá? Aqui, ó, dica mestra de pronúncia. Então, vou até botar em rosa aqui, que é o connected speech, tá? Eu até poderia colocar na cor aqui, ó, phonetics or phonics. Então, rosinha significa quando a gente conecta os sons, né? O connected speech tem várias versões, tem blending, mixing, elision, uma série de processos fonéticos que acontecem, mas de maneira geral você vai ou omitir o som, ou juntar o som, ou às vezes até transformar o som um pouquinho, né? Que são as contrações, por exemplo. Né? Então, por exemplo, do you have a job? Do you have a problem? Ó, um jeito errado que eles falam, por exemplo, I didn't. Às vezes você não vai ouvir, né? O passado do verbo auxiliar do, eles falam I didn't go to school. They say I didn't go to school. I didn't go to school. É errado, tá? Mas é o jeito que você vai ouvir. I didn't, né? Seria como a gente fala assim, eu não fui à escola ontem. Ninguém fala dessa forma tão pronunciada, elaborada, pelo menos não conheço, né? Então a gente vai contraindo, vai juntando sons, né, na fala. Então, não fui na escola ontem, né? Então, eu não fui vira não fui, tá? Essa que é a ideia das contrações, dos processos fonéticos, tá? Então aqui, ó, vai juntar o som in the afternoon. Presta atenção no uso do artigo definido the. Aqui ele vai ter a pronúncia assim, ó, the, tá? Porque o som de vogal que segue é assim. The afternoon. Se eu colocasse the afternoon, dá um probleminha. Então, o inglês ele sempre é como água, ele vai fluir para um lugar mais fácil, lugar de menos energia. Uma língua preguiçosa, tá? Nesse sentido. Preguiçosa no sentido de gastar menos energia, tá? Então, o inglês sempre vai pensar assim, qual é a menor forma de gastar energia? Na pronúncia, na estrutura, na gramática, e vai seguir esse curso, tá? Então, o inglês é direto e reto. In the afternoon, I work more. Tá? Então, aqui tá dando uma ideia de intensidade, vou trabalhar por mais tempo, né? E aí a gente vai finalizar nessa última frase aqui. Opa! Então, ó. In the afternoon, I work more. Tá? Então, são frases bem simplesinhas, montadas assim, meio macarronescas para você aprender nesse começo e montando, tá? Ó, de tarde, no período da tarde, eu trabalho mais, né? I work more. Eu poderia colocar aqui um comparativo, né? Mudar um pouquinho o sentido da frase, ó, só pra gente salpicar um pouquinho de tempero, ó. I work harder ou I work hard, né? O comparativo I work harder. Então, de manhã eu trabalho e de tarde eu trabalho mais arduamente ainda, de forma mais intensa, mais dura, né? No sentido de tô colocando mais intensidade, mais esforço, tá? Então, essa é uma forma da gente pensar também. E aqui, para finalizar, a última frase, ó. At 5 p.m. I finish work and feel tired. Né? Poderia inverter aqui, ó. At 5 p.m. I feel tired, so I finish work. Tá? Até para a gente usar um pouquinho das conjunções e colocar um sentido aqui de causa e efeito, né? Ó.
Então, uso da preposição at. De novo aqui, ó, prepositions, at 5 p.m. I feel tired, tá? Sinto-me cansado, ó. Vou chamar atenção aqui para esse, ó. Então aqui, ó, na nossa proposta, ó, prefixos, sufixos, esse marrom cocô, marrom feio, né, cara? Coloca ele aqui, ó, marronzão, né, um ocre meio tartaruga ninja. Tá. Quando o adjetivo termina em ed, ele caracteriza a pessoa, é a condição, estado, qualidade da pessoa que fala. Então, ó, cansado, cansada, né? O inglês não tem gênero nas palavras nesse sentido. Se for com ing, ó, o final com ing tá caracterizando a coisa, né? Então, por exemplo, aqui, ó, tiring é cansativo, né? Então, eu me sinto tired, com ed. Tiring, você está caracterizando a coisa. Então, por exemplo, ó, work is tiring. O trabalho é cansativo e não work's tired. I get tired, entendeu? Então, quando o adjetivo termina em ed, ele está caracterizando geralmente o sujeito, a pessoa da ação. Beleza? So, I finished work. Então, aqui está dando a ideia, pois, logo, portanto. Então, né, quando chega às 5 da tarde, já estou cansado, então finalizo o trabalho. Então, para finalizar aqui, última frase. Às 5 horas da tarde, às 5, né, às 17, eu me sinto cansado ou cansada e finalizo, então, portanto, finalizo ou termino o trabalho, tá? É legal vocês repararem aqui também esse negócio aqui, ó, 9 to 5. Isso aqui é mais comum em países em que as jornadas de trabalho são tratadas de uma maneira mais pensada, né? Então, por exemplo, ó, 9 to 5 é o trabalho de segunda a sexta, das 9 às 5, é o trabalho de escritório, trabalho comum, trabalho atrás do balcão, esse tipo de coisa aqui. Então, quando vocês ouvirem 9 to 5, está se referindo a esse tipo de trabalho, que você vai trabalhar das 9 da manhã até as 5 da tarde, porque geralmente, né, até então, as rotinas, né, as jornadas de trabalho eram dessa forma. Tá certo? Então, ó, o que você tem que reparar? Core verbs, be, do, have, get, take, make, go. Aprende rápido essa turminha. Preposições in, on, at, to and for. Aprende rápido. Tá? E coisas da rotina, ó. Eu almoço, eu acordo, eu vou ao trabalho. Domina rápido esses verbos aqui, né? E vai reparando o que é diferente no inglês. Então, por exemplo, no inglês não tem o verbo almoçar, né? Você usa I have lunch or have dinner, tá? Repara também nessas mudanças aqui, ó, de prefixo e sufixo e vai observando, tá? Por isso que eu falo, IA é super interessante para você aprender certas coisas e exercitar e criar coisas, mas no fundo o esforço vai ter que ser seu para aprender línguas, tá? Então é você que tem que observar essas coisas, por exemplo, quando que é um verbo principal, quando que é um substantivo, a ordem das palavras na sentença importa muito, tá bem? E nos vemos numa próxima, então, para a nossa próxima aula de recursos, certo? Nos vemos e até uma próxima!